Jornal da Fã. Entrevista. Ai, Deus do céu. Quem não tem juízo inventa. Parecendo programa de fofoca, pô. Isso aqui é programa de notícia. Tome vergonha, tome jeito. Ora. Luiz Roberto, candidato a prefeito de Aracaju, é meu entrevistado a partir de agora. Gente, nós tínhamos acertado com as assessorias que nós não teríamos participação de ouvintes durante essas entrevistas. Nós vamos abrir apenas uma exceção, não para participação de áudio, tá? Para evitar opinião, evitar aquele tipo de conflito. Mas se tiver alguma pergunta, você manda por texto aqui para o nosso WhatsApp. Perguntas sobre temas que interessam à cidade, nós vamos colocá-las aqui ao longo dessa entrevista. Mandar um abraço aqui a todos que estão nos assistindo pelo YouTube, entre eles o Mano Nairson, que está aqui acompanhando, a Josi Mendonça, o João Silva, o Heron Alves, Robson Santana, enfim, grande audiência pelo YouTube. Luiz, muito bom dia, bem-vindo aos nossos estúdios. Bom dia, Narciso, bom dia, Wendel, bom dia, João, bom dia a todos que fazem a Fã FM. É uma satisfação muito grande retornar aqui aos estúdios da Fã. E um bom dia muito especial a todas as aracajuanas, todos os aracajuanos que nos ouvem e nos assistem nesse momento. Luiz, você, como abordado em outras vezes aqui em entrevistas no Jornal da Fã, você saiu dos bastidores para o palco, né? Já foi coordenador de campanhas, depois, desde 2022, está aí enfrentando campanhas. Que balanço você faz dessa sua segunda campanha até aqui nesta reta final de chegada aí? Olha, a reta final é importante nessa campanha, Narciso, até porque os eleitores saem, né, de um processo de avaliação para um processo de decisão do voto. Então é nesse momento que a nossa candidatura cresce, né? Todas as pesquisas indicam o nosso crescimento, a possibilidade real de estarmos disputando um segundo turno, e é isso que nós continuamos fazendo, ocupando as ruas, ocupando os espaços, dialogando, realizando os eventos da nossa agenda, junto com o nosso vice, Fabiano Oliveira, sempre presente em todas as nossas ações. São caminhadas, são carreatas, são reuniões, interação com os vereadores da nossa coligação, dos 6 partidos que compõem a nossa coligação, o PDT, o PSB, o PSD, o Solidariedade, o Republicanos e o Progressista, que nos deu, né, a honra e a satisfação de ter Fabiano ao nosso lado, né, nessa chapa. Então, é a hora da decisão, é a hora que a gente tem que mostrar mais ainda as nossas propostas, os nossos compromissos, o nosso plano de governo que nós assumimos, né, para que a partir de janeiro de 2025 nós possamos fazer a gestão no município de Aracaju. Muda algo na estratégia de reta final de campanha? Olha, na verdade é você dar mais volume ainda à campanha, você ocupar mais ainda as ruas, as oportunidades das entrevistas, né, para que a gente possa dialogar com o público ouvinte, com o público que assiste, as sabatinas, os debates, né, e mostrar cada vez mais o nosso preparo, o nosso conhecimento, o resultado que nós demos em gestão na Prefeitura Municipal de Aracaju, no governo do Estado. É isso que nós passamos diariamente, diuturnamente, para os cidadãos e as cidadãs aracajuanas. Com relação ao enfrentamento dessa campanha, Luiz, no início se falava muito da questão da formação da chapa, tem que ser mulher, não tem que ser mulher, é a eleição da mulher, não é a eleição das mulheres. Vocês enfrentaram uma eleição com uma chapa formada por homens. Tem sido difícil o diálogo com a sociedade ou não? Não, porque veja, essa questão de gênero ela não está mais em discussão, Narciso. Você veja que não tem candidatura mais nenhuma falando isso. E alguns comportamentos inadequados que aconteceram durante a campanha, né, contribuíram inclusive para isso. Então, as pessoas perceberam, e as qualitativas já diziam isso, e aí muito de consumo interno, já diziam que as pessoas querem segurança, que as pessoas querem continuidade com avanço, né? As pessoas sabem que ainda existem problemas na cidade, mas as pessoas direcionam o seu pensamento, a sua decisão para aquelas pessoas que realmente podem dar essa continuidade com o avanço, que fez, né, como nós fizemos no plano de governo, um diagnóstico da gestão, ouvindo as pessoas, com as câmaras temáticas, né? O nosso plano de governo, ele tem
né? A digital, ele tem o DNA, ele tem a participação efetiva da população, como também com muita tranquilidade nós avaliamos a atual gestão, o que foi que se avançou e o que precisa avançar para que a gente chegasse, né, muito mais próximo dessa realidade e do que a gente vai fazer a partir de janeiro de 2025. E aí fica aquela pergunta de sempre, né? Edivaldo tem 4 mandatos, está na sua reeleição. Luiz Roberto é o candidato de Edivaldo Nogueira. Como é que foi convencer a sociedade até aqui de que Luiz será diferente de Edivaldo? Olha, primeiro que eu venho dizendo isso com muita tranquilidade, né? Edivaldo me apoia, como apoia o governador Fábio Mitidieri, como apoia o senador Laércio Oliveira, a deputada federal Catarina Feitosa, o vice-governador Zezinho Sobral, esse nosso bloco de aliança, né? Cláudio Mitidieri, pelo PSB. Mas as pessoas às vezes esquecem que Edivaldo tem índice de aprovação de 70% da sua gestão. Isso é um legado e dificilmente isso ocorre num terceiro mandato, quanto mais num quarto mandato. Então isso mostra que os serviços executados, os benefícios colocados à disposição da sociedade aracajuana, né, construíram, né, esse indicador, construíram esse percentual. Então as pessoas reconhecem isso. E nós circulamos na cidade, Edivaldo praticamente está presente em todas as atividades realizadas pela campanha e a gente vê o carinho, a receptividade, o reconhecimento do trabalho feito pela Prefeitura de Aracaju. Mas existem algumas atividades, alguns serviços, alguns benefícios que precisam avançar. E é isso que nós estamos colocando no nosso plano de governo. Luiz, você já foi presidente da Insurb, teve a oportunidade de trabalhar na organização da questão do centro. E o centro comercial sempre debate nas eleições municipais. Inclusive, você foi alvo de críticas por parte dos seus adversários, trazendo uma contextualização ali do controle do comércio ambulante na pandemia. E aí surgiu uma pergunta do Dalma aqui. Pergunte a Luiz, pergunte ao candidato se tem algum projeto para o centro, mas não para o centro comercial, o centro onde existem moradores. E aí eu amplio a pergunta para tudo. Como resolver a problemática dessa área do centro? Olha, se você for olhar, Narciso, eu tive a oportunidade de participar de um seminário realizado pelo BID, que eles trouxeram exemplos de centros que foram revitalizados em outras cidades aqui do Brasil e outras cidades do exterior. E quando você levanta os problemas são o mesmo, né? Você tem um comércio ambulante que precisa ser reorganizado, inclusive aquele da José do Prado Franco. Não é tirar ambulante, é você organizar e dar oportunidade do ambulante ter acesso a outro tipo de trabalho e renda para também você não criar um problema social. Os centros no mundo foram esvaziados com a construção dos shoppings. Os shoppings atraíram muitas pessoas para uma nova realidade e o centro sofreu com isso. Isso é patente em todos os centros da cidade. Então você precisa reorganizar o centro, você precisa criar um centro atrativo, inclusive com incentivo fiscal, para trazer empresas inclusive de tecnologia, para aquele ambiente e reter essas empresas lá dentro. A própria lei da publicidade, você recuperar fachadas, reduzir o tamanho dos engenhos publicitários e o processo de habitação, que pode ser feito através de retrofit, né? Você pode dar uma destinação de habitação para alguns prédios públicos existentes ali no centro da cidade. A exemplo do prédio do INSS, o prédio da Fausto Cardoso, o próprio Walter Franco, né? A revitalização de prédios antigos, a exemplo do próprio prédio, né, do Palácio Inácio Barbosa, que é da Prefeitura Municipal de Aracaju, e melhorar a mobilidade, ampliar calçadas, dar acessibilidade. Isso tudo consta, melhor dizendo, do nosso plano de governo em relação à revitalização do centro comercial, que é emergencial. Inclusive, diante do equilíbrio fiscal que se encontra hoje a Prefeitura, o próprio BID está disponibilizando recursos, né, com captação de empréstimos para que se faça essa revitalização. Por isso que é importante manter esse equilíbrio fiscal, né, com a capacidade de pagamento, com a capacidade de investimento. A lei Tracapag é a mais. Aracaju era C em 2017, agora é a mais para que você possa ter acesso, né, a essas operações de crédito. Antes da gente continuar, obviamente, a nossa entrevista com o assunto das propostas, das colocações, vamos
abordar essas últimas polêmicas que surgiram aí nas eleições. Vamos começar, Luiz. Você acompanhou a gestão como um todo. Como é que você viu essa questão da denúncia da possível CPI com relação ao superfaturamento de computadores e notebooks? Veja, uma aquisição de notebooks que foi realizada em 2023. A própria licitação que está sendo discutida passou pelo crivo, análise e auditoria do Tribunal de Contas do Estado, tanto no processo de relatoria, que é para um conselheiro, como para o Pleno. O Pleno deu a decisão, né, expôs uma decisão que não havia nenhuma irregularidade no processo licitatório, que é o que está sendo questionado. Nessa época que se aflora as questões políticas e ações politiqueiras, isso vem à tona, né, denunciado aí por um vereador que entende que há imperfeições, inclusive que confrontou uma decisão do Tribunal de Contas do Estado, né? E, além disso, a própria gestão apresentou, né, que o denunciante tinha um comportamento que não foi o mais adequado em relação a essas denúncias formuladas. Então, o próprio Tribunal de Contas já se manifestou do ponto de vista da defesa. O secretário Ricardo Abreu, inclusive aqui no seu programa, deu todas as explicações relacionadas a esse fato e já ficou esclarecida toda a situação. A abertura de CPI é um processo legislativo. Cabe aos vereadores avaliarem se vão abrir ou não, né? Espero que as pessoas, com o que foi apresentado pela gestão atual, que os vereadores avaliem essa questão com mais tranquilidade. A questão da denúncia feita aí pelo senador Rogério Carvalho da coação de servidores e de cargos comissionados para participar da campanha de Luiz. Olha, isso é um processo democrático, né? Todo mundo tem interesse em estar participando da festa da democracia. As pessoas podem ir à rua, né, se manifestar, desde que seja fora do seu horário de trabalho. E não existe coação nenhuma. Eu particularmente, peguei uma bandeira para defender Rogério Carvalho, fora do meu expediente, em 2018. Ele não foi meu candidato a senador? Ele, Jackson Barreto e Belivaldo Chagas. Não era o grupo que nós apoiávamos? E eu saía da Insurb, pegava a bandeira e ia defender Belivaldo Chagas, ia defender Rogério, ia defender Jackson Barreto. Eu não vejo nenhum problema com isso. E as pessoas vão espontaneamente. Não existe nenhum tipo de coação, nem obrigação, nem nenhum tipo de troca de favor. Isso faz parte da democracia. Com relação às denúncias que surgiram ontem, surgiu a informação de que você foi demitido por justa causa, por algumas condutas, segundo relatos da notícia que nos chegou, e aí nós publicamos também, por condutas fora, digamos que antiéticas, fora do padrão, favorecimento, uma relação com o seu irmão, o Theo Santana, favorecimento de contratos, enfim. Como é que você se posiciona diante desse fato? E a grande pergunta é, diante desse fato que impactou a campanha, como convencer o povo de que Luiz está certo e não teria uma repetição, digamos assim, dessa conduta na gestão? Veja, todo mundo conhece as pessoas aqui em Aracaju. Em 2017 foi aberto um procedimento interno na Petrobras, eivado de perseguição política, né? Alguns executivos da companhia em todo o Brasil receberam esse tipo de procedimento na época do governo Temer, né, que perseguia quem tinha vinculação política e não tinha nada a ver com as questões de meu irmão. Nada. O que ontem foi publicado é mentira, né? A punição que foi colocada à minha pessoa está sendo discutida judicialmente na Justiça Trabalhista. É uma questão pessoal minha contra a companhia na Justiça do Trabalho, né? Não tem nada a ver de vínculo com meu irmão. O que foi apurado lá foi um conflito de interesse de uma outra situação, inclusive que foi apurado num procedimento dentro do Ministério Público Estadual e que foi arquivado. E é esse documento que eu estou apresentando à Justiça do Trabalho, dizendo, olha, o Ministério Público Estadual diz que não houve dolo, que não houve favorecimento e não tem nada a ver com as empresas de meu irmão. Inclusive, meu irmão foi absolvido num procedimento que apurou, inclusive, essa relação que eu sequer fui indiciado. Então, foi uma perseguição política à época, que foi encerrada em 2019 e que tem um procedimento na Justiça do Trabalho. Nesse momento, Narciso, volta às questões políticas, né? E repentinamente, o
um senador se coloca isso para o público, querendo agredir a minha imagem, querendo desconstituir o que eu plantei na minha vida, e isso está sendo discutido judicialmente e eu não posso trazer detalhes para aqui por conta da própria causa. Mas tem um PROERJ que foi aberto, lá tem o nome das três pessoas que tinham vinculação política e que foram perseguidos nesse momento. O Ministério Público reconheceu isso, inclusive disse que não havia nenhum tipo de punição a ser aplicado pelo Ministério Público diante dos fatos que foram apresentados pela própria Petrobras. Então ficou mais do que comprovado que foi um ato de perseguição política do governo Temer em relação a quem tinha vinculações políticas. E eu estou muito tranquilo quanto a isso. As pessoas viram o que nós demos de resultado na Insurb, na Sedurb, sabe o que nós fizemos, enquanto inclusive gerente de comunicação da Petrobras em relação à promoção da cultura, à promoção do meio ambiente, dos investimentos sociais. Eu estou muito tranquilo quanto a isso. O que eu estranhei foi uma revista que todo mundo sabe de quem é e de quem protege. Eu não vou entrar nesse mérito de discussão, eu quero aqui discutir mais ainda Aracaju com a sociedade, aqui em qualquer lugar, mas foi bom você me perguntar, porque a gente precisa esclarecer, não tem vínculo nenhum desse fato com a Petrobras, com o meu irmão. Os documentos que circularam aí foi de um outro procedimento que a Petrobras encaminhou depois dessa punição para o Ministério Público, cujo processo foi arquivado também. Tem um trecho da matéria colocada ontem que, segundo a revista, é retirado do relatório que cita empresas ligadas ao seu irmão. Então, esse procedimento aqui não teria a ver com a sua demissão? Não, nenhuma. Nenhuma. Seriam dois procedimentos diferentes. O primeiro procedimento que encerrou com essa punição, que está sendo discutida na Justiça do Trabalho, justamente pelos equívocos cometidos, não tem nada a ver com o meu irmão. Nada. E, inclusive, esse outro procedimento que estão circulando os documentos por aí, que eram sigilosos, porque eram sigilosos. Inclusive, você pode ver que está lá como confidencialidade da própria Petrobras. Esse procedimento foi arquivado também. Magna Santana, sua pergunta ao Luiz Roberto, 7h50. 7h50. Obrigada, Narciso. Bom dia, candidato. Meu questionamento, eu vou puxar um pouquinho do que você até falou aí na abertura, e as coisas feitas sobre as primeiras colocações da Narciso. Mas aí eu quero sempre reforçar isso. Bom, a primeira pergunta eu vou te colocar já no segundo turno, certo? Já te coloco no segundo turno e aí faço o seguinte questionamento. Para ser vitorioso, a gente sabe que é fundamental e que buscar apoio, depois de que é a hora que você vai atrás daqueles que podem te apoiar. E a sua campanha, é claro, ela foi... Perdoe, a voz está falhando de vez em quando. A campanha foi muito pesada, tem sido até muito pesada, principalmente contra a Yandra e o Belivaldo, os dois juntos, o Belivaldo Chagas. O governador Fábio, ele sempre diz que essa conduta vai dificultar uma aproximação no segundo turno. E pergunta, com que cara a gente vai pedir apoio? Então, eu lhe pergunto, como é que fica, candidato, esse tipo de comportamento? E o outro questionamento, já a segunda pergunta, eu lhe coloco já na condição de eleito. A primeira a gente botou no segundo turno e a segunda eu já coloco como eleito. Nessa condição de eleito, durante toda a campanha, e ontem o prefeito Edivaldo Nogueira disse que a Narciso, que ele não vai administrar a prefeitura, que não é ele, que você não será manipulado, não será manietado, que você tem autonomia, que você, e a gente conhece, você realmente é uma pessoa de personalidade, é uma pessoa muito firme. Mas o prefeito disse isso, mas muitos não acreditam. Eu aí lhe pergunto, cite três coisas que você vai mudar de cara se eleito, que eu já lhe coloco na condição de eleito na gestão de Edivaldo, que você não concorda. E aí é como forma de provar que realmente não, eu sou outra pessoa e você é um outro gestor. Será que tem três coisas nessa gestão? Candidato, à vontade. Magna, primeiro eu quero que Deus te ouça, e que você esteja profetizando, tanto a minha participação
no segundo turno, como a minha chegada à Prefeitura Municipal de Aracaju. Agora, Magna, você tem que ver o seguinte, né? Para toda ação tem uma reação. A gente não esperava que uma campanha se esquentasse tanto como tem esquentado. O exemplo disso foi o que aconteceu ontem em relação a essa distorção que estão querendo criar acerca de um processo que está sendo discutido na Justiça do Trabalho e uma questão pessoal. É uma questão minha, pessoal, é um ato politiqueiro, é um ato de perseguição em relação à minha pessoa. Mas veja, eu sofri ataques também, a nossa campanha sofreu ataques, né? Todo mundo tinha que baixar a guarda, até porque, pelo que se desenha, possa ser que um precise do outro. E a gente não sabe o pensamento das pessoas. De repente as pessoas estão aí nesse confronto e chega num segundo turno e diz, olha, não vou apoiar você, candidato, vou apoiar outra candidatura. Isso pode acontecer, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, a gente tem respeitado por demais as pessoas. Agora, nós sofremos ataque também, é bom que se deixe isso bem claro. E não foi pouco, não. Inclusive, a gente tentou tirar a propaganda negativa do ar, como outras candidaturas também tentaram, e não houve liminar, e as propagandas estão aí. Luiz não, Luiz não, Luiz não, me vinculando a um fato isolado com ambulantes, me vinculando à questão, tentando vincular uma questão que não teve participação minha, que é a questão que Narciso há pouco me perguntou dos computadores. Então, todo mundo tem que ter cuidado. Né? Todo mundo tem cuidado e tem que ter respeito. E é assim, o que eu tenho aqui é colocado em todos os nossos programas, as nossas propostas. Tentado fazer, acima de tudo, uma campanha propositiva. E assim vou continuar fazendo. O que Edivaldo disse é realidade, né? Edivaldo é Edivaldo, Luiz Roberto é Luiz Roberto. Cada um tem o seu perfil de gestão. Nós todos temos grandes virtudes, grandes virtudes. Edivaldo é um excelente gestor. Se eu conseguir, Magna, ser melhor do que ele, né, e vou tentar ser mesmo, eu já me sinto muito realizado diante do índice de aprovação que ele tem. Agora, tem algumas características, né? Edivaldo às vezes é mais introvertido, eu sou um pouco mais extrovertido, apesar que sou introvertido também, mas sou um pouco mais extrovertido do que ele, né? Mas isso não impede, né, a capacidade de gestão que ele teve durante esse período todo. Está aí a grande comprovação do número de obras, está aí o avanço na educação, está aí o avanço na saúde, na assistência social, tudo que é reconhecido, né, pela população em relação à gestão de Edivaldo Nogueira, e ele reconhecido como um grande gestor. É isso que eu vou perseguir, tentar ser melhor do que ele, e sem nenhum tipo de interferência, porque eu tenho conhecimento das áreas, eu estou preparado, eu tenho estudado por demais e me preparei para isso. Eu podia até nem ser o pré-candidato, porque tinha outros nomes do PDT, mas a partir do momento da nossa escolha, o que eu mais faço é me preparar, está aí o nosso plano de governo, né? Então é muito mais fácil para mim, né, verificar, né, o que tem de bom, o de que tem de virtude, do que apresentar algo negativo em relação a qualquer pessoa. É uma característica minha. Luiz, antes de irmos para o intervalo comercial, e quando voltarmos vamos tratar de perguntas que estão aqui, das mais diversas sugeridas pelos nossos ouvintes. O Walter do Orlando Dantas diz aqui, este caso da demissão de Luiz da Petrobras cabe uma investigação do relatório feito a respeito. Deve sair a verdade, inclusive validando o relatado pelo candidato. É o Walter do Orlando Dantas. Eu aí lhe pergunto, qual o temor que você tem de que este fato possa impactar a sua campanha nesta reta final? E você, enquanto candidato, ao ter visto isso publicado, como é que ficou o enfrentamento dessa realidade? Veja, quando a gente sabe da verdade dos fatos, quando a gente sabe o que realmente aconteceu, o que foi, como foi conduzido, o relatório interno e que está sendo discutido judicialmente junto à Justiça do Trabalho, e quando a gente vê as mentiras tentando relacionar um fato de meu irmão a essa situação que não tem nada a ver, não tem conjugação. Quando a gente vê os dois inquéritos abertos, né, Walter e do Orlando Dantas, já arquivados no Ministério Público Estadual, a gente segue tranquilo, Narciso, na nossa campanha. A gente tem mostrado à sociedade a nossa capacidade, a nossa forma, e não é isso que vai interferir. Estão tentando fazer essa interferência. Sabe por quê, Narciso? Enquanto eu estava lá no terceiro, no quarto, nas mais diversas pesquisas que foram apresentadas, inclusive pela revista Realce,
né, que me colocava lá em quarto lugar, né, e a esposa do senador em segundo lugar, onde não aparecia em nenhuma outra pesquisa, isso não incomodava ninguém. A partir do momento que a gente cresce na campanha, que a campanha ganha volume de rua, que as pessoas começam a acreditar mesmo e a decidir pelo projeto que vai fazer Aracaju avançar, é natural que as coisas da política aconteçam dessa forma. Aí é tentar barrar uma campanha que a sociedade quer, que a sociedade espera, que é você continuar avançando e com muita tranquilidade, analisando o que não avançou como deveria avançar na gestão do prefeito Edivaldo Nogueira. O Giovanni Malta manda aqui a seguinte pergunta. A continuidade desse projeto será um grande desafio para você. As promessas de campanha serão cumpridas integralmente ou cairão no esquecimento, como é de praxe para vários mandatos políticos no Brasil? Veja, da forma que nós elaboramos o nosso plano de governo, Narciso, de olho no orçamento da prefeitura, principalmente nesse primeiro ano de mandato, em 2025, nos dá a condição de ir implementando gradativamente todas as propostas e compromissos estabelecidos no nosso plano de governo. Nada foi feito sem ter essa condição. E o equilíbrio fiscal, que eu já mencionei aqui, que é muito importante para o desenvolvimento econômico da nossa cidade, ele permite, o acesso a captações de empréstimos financeiros, para que a gente possa, assim, realizar os investimentos necessários que estão no nosso plano de governo, além do investimento com os recursos próprios. Aracaju saiu de 2017, ela investiu 6 milhões de reais de recursos próprios, e 2023 investiu 141 milhões. E isso foi o equilíbrio fiscal, as informações fiscais, a utilização correta do erário, do Tesouro Público, a aplicação correta das verbas em determinadas áreas e serviços que possibilitaram esse nível de investimento. Ah, Luiz, mas dizem que foi 1 bilhão, dizem não, foi 1 bilhão e 800 milhões investidos. 142 milhões, se você pegar todos os anos, dá muito mais do que isso. Vamos dizer que sejam 200 milhões, quase 250 milhões em recursos próprios. E o restante? O restante foi de captações financeiras, foram de emendas, uma série de verbas que chegam para a prefeitura para garantir esse investimento. Por isso que a gente fez todos os nossos compromissos, de olho no orçamento e de olho nas possibilidades de captação de recursos. O Paulo Figueiredo está aqui dizendo que não está satisfeito com a sua resposta para Magna Santana e repete novamente a pergunta. Cite 3 coisas que você discorda no atual governo Edivaldo. Olha, Paulo, com todo respeito a você, eu tenho, inclusive você participa de alguns grupos, eu tenho interagido muito pouco com o grupo. Eu não gosto de verificar defeitos em ninguém, é de mim, é da minha parte, eu gosto de mencionar as virtudes das pessoas, porque todos nós temos defeitos e aí a gente tem que fazer também uma autoanálise. Eu reconheço o Edivaldo Nogueira como um grande gestor, um grande aliado, vou me inspirar nele, mas vou tentar ser melhor do que ele à frente da Prefeitura de Aracaju. Lembrando aos nossos ouvintes que as perguntas devem ser enviadas por texto, tá bom? Nós não vamos colocar no ar perguntas por áudio, e sim perguntas por texto. Tenho aqui também o professor Oswaldo Luiz. Pergunte a Luiz Roberto se tem proposta para desconto nas passagens de ônibus, como oferecem seus opositores, e se tem benefícios maiores de descontos para idosos a partir de 60 anos de idade. Veja, todo o estudo que foi realizado pela empresa contratada para elaborar o edital e o termo de referência da licitação do transporte público, cujos contratos já foram assinados e passarão a ser executados, e será uma grande responsabilidade para a nossa gestão a partir de janeiro de 2025, a execução desses contratos, nos processos de fiscalização, da apresentação de novos ônibus, novas linhas, o ar-condicionado, o cumprimento de horários, uma frota no máximo até 5 anos, e tem previsão de você, aos poucos, ir estabelecendo esse tipo de desconto, seja nos finais de semana, a utilização do vale escolar, seja para idosos. Isso gradativamente tem que ser analisado, até porque
Narciso, o nosso sistema é integrado, né? Ele circula em 4 cidades. E as 4 cidades vão ter que colocar subsídio para garantir o preço da passagem. Incrementando aí essa sua fala, você já entrando nisso, a Mara também lembra disso, que ela queria sua opinião sobre a tarifa zero e o fato do sistema aqui ser integrado em outras cidades. A passagem ser mais barata, mas não ser um sistema integrado. Veja, se faz muita comparação, inclusive tem trazido Maceió o tempo todo a comparação. Maceió, a passagem custa R$ 3,50, mas a prefeitura já entra com mais de 100 milhões de subsídio para garantir a passagem. Só se você for até Marechal Deodoro, que está na Grande Maceió, você tem que pagar uma outra passagem que custa R$ 7,00. A passagem prevista aqui em Aracaju era de R$ 8,10, 12 centavos. O que se tem com o subsídio, que vai ser suportado por Aracaju, no máximo de 86 milhões a partir dos novos contratos, Socorro, Barra e São Cristóvão, garante esse preço da passagem. E é uma passagem que você circula nos quatro municípios. A tarifa zero, o custo do transporte, hoje, se você disser, olha, ninguém vai mais pagar ônibus, são 303 milhões. Aí eu pergunto, dentro do processo de orçamento, isso representa quase 10% do orçamento do município de Aracaju. De onde é que você vai tirar os 300 milhões para suportar? Tem outro tipo de captação, a gente vai colocar lojas nos terminais para ali recolher dinheiro de permissionário. Já existe permissionário no transporte. Isso pode ser verba de emenda e você garante que a emenda vem para isso. Nós estamos falando de 300 milhões. Nem emenda de bancada custa isso, cobre isso anualmente para os 4 municípios. Por isso que a tarifa existe. O maior usuário do transporte público são os trabalhadores, que contribuem com 6% do Vale de Transporte. A maior parte é suportada pelos próprios empregadores, é assim a legislação. E tudo isso foi estudado, devidamente levantado, quando realização dos estudos do nosso sistema integrado. Uma campanha inclusiva deve ter um olhar para todos. Pensando nisso, a França Pirotecnia dispõe de fogos de artifício de baixo ruído, tudo para não incomodar os bichinhos e nem as crianças com espectro autista. Fumaças coloridas, foguetes girândolas na cor do seu partido. Siga no Instagram, @fogosfrançapirotecnia ou ligue agora mesmo para 999 99 27 99 999 99 27 99 França Pirotecnia. Um brilho a mais nessa eleição. A Urbani vai fazer um lançamento incrível na Barra dos Coqueiros. Já posso adiantar que é algo nunca visto em Sergipe, com uma vista de tirar o fôlego. Saiba em primeira mão pelo WhatsApp 99803-5556, 99803-5556. O tio Neném diz aqui, por que no horário eleitoral e nas entrevistas o candidato fala 90% de Edivaldo? Era bom explorar, porque ele não é o próprio candidato, enfim, diz aqui o tio Neném, fica à vontade. Não, veja, o que a gente tem mostrado nos nossos programas eleitorais é o que já aconteceu na cidade, a transformação que ocorreu na cidade de Aracaju em todos os aspectos, em todas as áreas, em todos os serviços. E a gente mostra as nossas propostas, né, de avanço para a sociedade, o que a gente entende que ainda precisa avançar. Por exemplo, ampliar as escolas para 8 escolas em horário integral, só existem 2 hoje no município, a gente entende essa necessidade. Quando a gente fala das obras de infraestrutura, foram realizadas 50 obras em diversas comunidades aqui de Aracaju, mas ainda faltam Jardim Recreio, Jardim Petrópolis, Costa Verde 1, Costa Verde 2. A gente apenas reforça esse legado do prefeito Edivaldo, mas mostrando o que é que precisa avançar. E os programas têm sido muito bem avaliados pela sociedade. Mas é uma opinião, a gente respeita, mas a gente também explica qual é o contexto, né, dos nossos programas. O Joca diz aqui, Luiz Roberto, todos os bairros têm um posto de saúde, menos o 18 do Forte. Caso você se eleja, poderá fazer um aqui? Sim, está previsto, né, a construção de mais 5 unidades de saúde da família, e o que a gente vai instalar, que a gente chama de anexo emergencial, que é dentro de 10 unidades regionalizadas, você tem uma sala de emergência que você não precisa marcar, você chegou com um problema, você é atendido, com o raio-x portátil, com os exames de rotina, até para você esvaziar a condução até o Nestor Piva e o Fernando Franco. Veja, o 18 do Forte tem uma unidade, que é a Roberto Fonseca, fica ali na Avenida A. Agora, o posicionamento da unidade, por exemplo, para ir para Baixa, o pessoal que mora na Baixa da Cachorrinha, para chegar até lá, você tem que caminhar
3, 4 quilômetros. Então, por isso que o 18 do Forte, não só a ampliação da Roberto Fonseca, mas você precisa de uma nova unidade de saúde da família para atender um dos bairros mais populosos de Aracaju. E realmente, Narciso, só a título de informação, nós temos hoje uma população 80% SUS dependente. Se nós pegarmos a população de Aracaju, daria 480 mil pessoas precisando dessa rede de assistência básica. Nós temos cadastrados no prontuário eletrônico mais de 630 mil pessoas, acima da nossa população, o que mostra que o nosso sistema ele tem que ser ampliado para que a gente possa realmente atender melhor a população aracajuana. O Leônio volta para as questões políticas e diz aqui: devido ao clima quente entre ele e Andra, se ele aceita um apoio da candidata num possível segundo turno ou, em caso não indo, se apoiaria a candidata. Isso será decidido, Leandro, com todo respeito a você, a sua pergunta, obrigado pela participação. Isso será decidido no segundo turno. O que a gente quer é cada vez mais mostrar as nossas propostas, o nosso preparo e o que a gente pretende fazer para Aracaju avançar de verdade. Ítalo Romani pergunta aqui sobre uma nova entrada e saída de Aracaju para a BR-101 desafogando o trânsito da Tancredo Neves. Veja, isso é um programa que, inclusive, é do governo do estado. O governador Fábio Mitidieri colocou isso, inclusive, no PAC. Não nesse primeiro momento foi aprovado, mas para um segundo momento, que foi batizado, era um projeto antigo, Narciso, e você lembra disso, chamado Linha Vermelha, que ele entra ali pelo lado do conjunto Jardins, vai até São Cristóvão até o Marivan. Na época foi feito do Marivan até a Melício Machado. E esse outro trecho, que precisa mais ou menos de umas 6 passagens molhadas, que são pontes, pequenas pontes, por conta de alguns riachos que tem ali na região, isso não foi para frente por conta do custo. Quem primeiro apresentou esse projeto, né, a sociedade, lá em São Cristóvão, alguns órgãos daqui, inclusive a própria Petrobras, foi Zezinho da Vereste, o finado Zezinho da Vereste. Ex-prefeito? Ex-prefeito, né, de São Cristóvão, ele lutava muito por isso. Repare quanto tempo tem esse desejo para desafogar Tancredo Neves. E o governador Fábio Mitidieri batizou isso, junto com Jorginho Araújo, de Arco Metropolitano, né, porque está na região metropolitana e passa por 3 municípios: Socorro, no início do acesso, depois São Cristóvão, ali pelo Eduardo Gomes, cortando a lateral da Universidade Federal do Sergipe, e depois Aracaju, chegando até o Marivan. Do Marivan até a Melício Machado, já existe a rodovia que é chamada de Rota de Fuga, Oba ou Amarela. O Gomes, lá do Eduardo Gomes, ele diz aqui: pergunte ao candidato, se ele for eleito, o que fará com as enchentes na Grande Jabotiana, inclusive no Largo da Aparecida, que é a mais afetada. Bom, boa pergunta, né, Gomes? Existem outras áreas também? Existem outras áreas. De uma forma geral essa mas questão, ele abordou de forma correta, porque enchente é cheia de rio, né? Alagamento está vinculado à rede de drenagem. Perfeito. E inundação é quando você transborda a enchente. E às vezes então são as pessoas... 3 situações diferentes. São 3 situações diferentes. Enchente é uma cheia do rio. Inundação é quando você transborda essa enchente e você atinge a população. E alagamento ele está vinculado à rede de drenagem da cidade. A enchente ali do bairro Jabutiana e do Largo da Aparecida, né, e quando você transborda, que chega até o Santa Lúcia, vai ser resolvida agora com a drenagem do Rio Puxim. A drenagem do Rio Puxim teve batimetria, que é a altura, né, do rio, que chegou a 20 centímetros. Então, o Largo da Aparecida, o Santa Lúcia, o JK e o Sol Nascente serão beneficiados com essa dragagem do Rio Puxim e mais, Narciso. Aí a gente pode fazer agora os estudos, né, que eu estou com a vontade danada de implantar, né, o sistema de transporte fluvial. Porque o Rio Dragado Puxim, você pode sair pelo Rio Sergipe do Mercado Central, né, passando ali pela Coroa do Meio, passando no Inácio Barbosa, Jardim Esperança, Parque dos Coqueiros, São Conrado, chegando no JK, Sol Nascente, Santa Lúcia, até o Largo da Aparecida. E seria um novo modal de transporte em Aracaju e que é viável. Não é atualmente por conta do rio, não é por conta da batimetria, mas com a dragagem você soluciona a questão das enchentes e inundações e você também dá essa oportunidade de um estudo sobre o novo modal de transporte fluvial. O Jefferson do Santa Maria quer saber a sua opinião sobre BRT. Veja, hoje, com a licitação do transporte público, com a modernização que vem com a execução dos contratos,
Tem uma possibilidade, né, que ainda é remota, que é você fazer uma interligação entre o Siqueira Campos, né, até o Santa Maria, nessa linha férrea que ainda existe ali passando pela Avenida Augusto Franco, depois entra pela Telvino Silva. Inclusive, os trilhos não podem nem ser retirados por conta dessa disputa jurídica a quem realmente pertence com o processo de privatização. Mas é algo para se pensar. Mas o mais interessante é a gente modernizar o nosso transporte público, a gente ampliar o modal cicloviário, mantendo as ciclovias, ampliando as ciclovias e ciclofaixas, e integrando para reduzir, né, o quantitativo de carros circulando na cidade, que já melhora a questão do trânsito, e esse novo modal, que é o modal fluvial que a gente tem falado tanto. O Marcos da Jabutiana quer saber se você tem projetos para a Jabutiana. Jabutiana agora foi construída recentemente uma praça, foi construído um CREA, mas na Jabutiana o grande projeto é a dragagem do rio Sergipe e a ampliação da unidade de saúde da família que fica ali localizada no Sol Nascente. Meu caro Luiz Roberto, nesta reta final de campanha, há alguma esperança de que os climas, ou de que o clima possa arrefecer, ficar mais tranquilo, ou é o inverso? Não, eu acredito que a campanha ela deve ser cada vez mais propositiva, que as pessoas tenham cuidado, olhem para Aracaju, né, para como ela deve e espera ser. É o que a gente tem feito, né? A gente faz esse diagnóstico da gestão, a gente avalia e a gente diz qual é o processo para nós avançarmos Aracaju cada vez mais. Eu acredito que nessa reta final de campanha, todo mundo preocupado em aumentar o seu volume de campanha, em estar na rua discutindo com a sociedade, apresentando suas propostas, o clima deva ser mais tranquilo. Até agora eu não tenho problema nenhum quanto a isso, o que tem sido colocado. A gente sabe que a gestão seria alvo por conta da qualidade da gestão e da aprovação da gestão. E eu sendo um candidato, né, de situação, a gente sabe que isso acontecer. A prova disso é nos debates. Muitas das vezes eu estou lá apresentando as nossas propostas, o nosso plano de governo, o que a gente pensa em Aracaju avançar, enquanto as pessoas só falam, né, da gestão, e às vezes não apresentam sequer uma solução plausível para o que eles entendem que ainda precisa melhorar. O Hermano, ele certa vez me abordou no supermercado e ele está aqui me relembrando agora, e aí eu faço essa última pergunta. Ele quer saber sobre a possibilidade de arborização nas praias. A sugestão dele era fazer um estudo para ver a possibilidade de plantar as nossas mangabeiras ao longo da nossa faixa de praias e dar um atrativo diferente. Você acha que é possível ou não é possível? Você já foi presidente da Insurb, não sei. Olha, se o que nós temos, tem conhecimento técnico para isso. O que nós temos de projeto são os mini bosques, né? Cada vez mais você revitalizar, reestruturar as praças de Aracaju arborizando, além do plano municipal de arborização. Você veja a dificuldade, Narciso. Vou dar um exemplo. Se você pegar a etapa 1 da Orla, que vai ali da Cinelândia até o Aruana, está cheio de invasores ali, né? De árvores invasoras, de arbustos, inclusive de amendoeiras. A gente não consegue retirar ali. Inclusive, é um pleito das pessoas, porque às vezes fica escuro, alguém comete um delito, se esconde ali dentro, e a dificuldade de fazer o licenciamento. Porque ali é uma área de uso comum geral, que é a areia da praia. E esse licenciamento é feito aos órgãos ambientais. Se o licenciamento permitir, você pode até plantar naquela área de cima. Mas na praia não, porque as pessoas querem jogar bola, querem também desfrutar de outro tipo de atividade. Mas na parte mais de cima, aí só com licenciamento. Fique à vontade para as considerações finais, candidato. Quero lhe agradecer, Narciso, né, pelo convite, pela participação. Agradecer de forma muito especial a FAM FM, né, por ter fomentado cada vez mais o processo democrático. Agradecer aos ouvintes e àqueles que nos assistem, né, por terem aguardado durante esse tempo aqui que nós estivemos falando, com a participação de tantos ouvintes, e aí mostrando a vocês, né, aracajuanas e aracajuanos, de forma clara o que nós temos, né, enquanto compromisso, enquanto plano de governo, para
chegar na Prefeitura de Aracaju e começar a execução do que nós estamos nos propondo, tanto eu como o Fabiano. Eu tenho certeza que a gente fará uma cidade com mais desenvolvimento econômico, com mais geração de emprego e renda, uma cidade cada vez mais inclusiva, com uma assistência da saúde, tanto na parte básica como na parte especializada, que atenda às necessidades da pessoa, avançar com medidas efetivas na educação para melhorar os nossos índices do IDEB e do SAES, que é alfabetizando as crianças e adolescentes, ampliar e melhorar a condição do nosso sistema de assistência social para atender melhor as pessoas, e aí um olhar muito especial para os idosos e para os deficientes, tudo que foi estabelecido e colocado no nosso plano de governo. E eu não tenho dúvida que no dia 6 de outubro é Luiz Roberto, Luiz e Fabiano 12. Agradecer aqui ao Marcos do Rubalo, Simone Góes, Charles Leal, e em nome deles agradecer a sua audiência. Você que nos acompanhou pela sintonia da 99,7, nos assistiu pelo YouTube ou que nos acompanhou pelos aplicativos. Muito obrigado pela sua audiência. Volta amanhã. Se você... 5 e depois não. Só lhe interrompendo, porque senão eu vou tomar um puxão de orelha. Você viu que ela veio trazer o recado e eu esquecendo. Acompanhe as nossas redes sociais, nosso plano de governo, Luiz com Z, Roberto PDT, e saibam mais das nossas propostas. Foi antes do comercial isso, e quase que você ia tomar uma bronca aí no final. Obrigado a todos pela companhia. Amanhã, 5h30, estamos de volta. Siga conosco com Igor Kleiber e o Sequência de Classe. Até amanhã, se Deus quiser. E nunca esqueça, Ele há de querer. O Jornal da Fã chegou ao fim. Amanhã estaremos de volta. Continue na sintonia da Fã FM.